O nome do tema hoje, além de ser o dia da confraternização / desumildade na atualidade, tá? Marca aí na sua agenda, desumildade na atualidade. Eu gosto de pregar, irmãos, amo pregar, e sei que Deus me designou para isso, apesar de querer que as pessoas somente me ouçam e não me vejam, porque meu negócio não é aparecer, é ser ouvido. A vida a gente às vezes precisa aparecer, né? E às vezes a chave é aparecer, e a gente perde quando a gente não aparece. Para mim isso é infelizmente, porque eu quero que Jesus apareça sempre. Isso talvez faça parte de uma cobrança de Deus no meu coração, de pregar o que eu vou pregar agora, desumildade na atualidade. Nós vivemos em um tempo em que nós fazemos parte, aliás, faz parte da nossa vida, e isso não tem como negar. Há alguns que vivem, cada um vive do jeito que quer. Nós vivemos em um tempo em que redes sociais, todas elas, a comunicação entre nós é através do celular. E isso faz parte da nossa vida, não tem como você tirar isso. Isso faz parte, e Deus está ali também, né? Deus está ali. Eu acredito que Deus me chamou para pregar, porque toda minha pregação incomoda. Se Deus não tivesse me chamado para pregar, eu acredito que a pregação seria muito aconchegante. Seria uma canção do Roberto Carlos, e não uma pregação. Pregar no corpo, pregos, espinhos, ferem, machucam, mas é preciso. Por isso, eu queria falar sobre a desumildade na atualidade e no espírito, que chegou no Brasil e só sai quando o anticristo chegar. Porque o que antecede a vinda de Jesus é o anticristo. Antes de Jesus voltar, o anticristo aparece. No Brasil, eu não vou falar de outra nação, que eu sou daqui. No Brasil, em Americana, aonde você quiser, quem estiver me ouvindo, aqui no Brasil, a desumildade só acaba quando o anticristo chega, quando a perseguição chega. E isso, eu não prego para o mundo, eu prego para a igreja. Se for para pregar para o mundo, eu vou lá no mundo pregar. Eu estou falando que a igreja deixou de ser humilde, porque chegou um espírito de desumildade e se instalou na igreja. Isso é bom? Claro que não. Isso é um retrocesso. O Brasil tem adotado um estilo de vida que já passou dos limites. E esse demônio é um demônio que incomoda nós, da nossa nação, a termos um estilo de vida completamente irritante para quem quer viver genuinamente o Evangelho. Abra em Provérbios, por favor. Provérbios capítulo 15. Eu vou ler numa outra tradução. A sua deve ser João Ferreira de Almeida, atualizada ou corrigida. 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Preste atenção em mim. A ausência da humildade não vai abrir espaço para você ser honrado, nunca.
Por isso que eu falo que é um demônio. O demônio, ele trabalha para confundir a cabeça das pessoas. O demônio, ele trabalha para tirar de você o senso comum. Vou te dar um exemplo. O espírito da pombagira. Quando a pessoa ela está com o espírito da pombagira, ela está. Você olha para ela, o jeito que a pessoa, seja homem ou mulher, se porta, se veste, anda e fala, é extremamente prostituto. É uma maquiagem forte, é um batom forte, a pessoa exala prostituição. Ela atrai por onde vai, ela quer atrair a atenção de homens e mulheres. Porque o diabo, ele tira a figura, a imagem e a semelhança de Deus e transforma ela na figura de um lixo. Ele tira isso da pessoa. Quando a pessoa está com demônio, e é isso que tem acontecido com muitos, ao invés do caminho ser o caminho de Deus para ser honrado, o diabo tem distorcido isso, e a pessoa ela tem permitido que a ausência da humildade exista na vida dela. Isso abre porta para ela não ter honra. Ela fala: por quê que todo mundo alcance abençoado ou é feliz, e eu continuo na mesma, de 2010, de 2008, 2000, desde quando eu nasci? Porque é necessário dar lugar à humildade. Humildade não quer dizer o quanto você ganha por mês. Humildade não quer dizer isso. Eu nem vou relacionar essas coisas, porque humildade não está relacionado ao carro que você anda, a casa que você mora. Pelo contrário, o desumilde valoriza essas coisas. O humilde não está nem aí para isso, nem mesmo que ele tenha. É o que há de mais importante a gente analisar e se libertar de um espírito de comparação que não tem nada a ver, que faz com que você, ao invés de ser honrado, seja a pessoa menos querida. Seja você a pessoa menos querida por causa disso. Aí você fala: essa palavra não cabe em mim. Pois é, não cabe em você, mas te mostra que o espírito da desumildade precisa ser desinstalado do nosso país. Já pensou em orar por isso? Não. Vamos orar. Provérbios 22, abre aí, você está em 15, 22, por favor. Abre aí, por favor. Provérbios 22. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são o quê? A riqueza, a honra e a vida. Aí você pergunta para a pessoa: e aí, está tudo bem? Estou na miséria, mas parece que tem tudo, mas não tem nada. A honra, sabe o que é ser honrado? Ser honrado não é forçar a barra. Ser honrado é você receber um sorriso sincero e puro das pessoas que você ama. Ser honrado está relacionado não a receber aplausos, mas em você ter em sua volta, na sua vida, pessoas que não necessariamente te aplaudem, mas te admiram por aquilo que você é, e não por aquilo que você está tentando ser. Porque ninguém vai aplaudir aquilo que você quer ser. As pessoas só querem aquilo que você é, o que Deus te fez para ser. Olhe para mim, por favor, com atenção. Deus te fez você ser o que você é. Não tente ser o que você não é, porque você é isso daí. Assuma-se. O mais feio, a figura mais feia que esse demônio da desumildade coloca nas pessoas hoje em dia é fazer com que ela ache que ela é feia, que o que Deus deu, que o que Deus trouxe as conquistas é inferior aos outros. Você é feliz. A maior riqueza do Senhor em Deus
Deus tem muita riqueza, Ele é dono do ouro e da prata. A maior riqueza de Deus é Ele ser quem Ele é. Eu bato na tecla aqui. Já falei algumas vezes, mas não em pregação. Você precisa saber quem você é. Se você é uma pessoa que pratica o mal, rouba, mata, destrói, é do diabo, muda isso. Porque é claro que ninguém vai ser honrado com essas porcarias na vida. Mas será honrado uma pessoa que é do bem. Então seja quem Deus te fez para ser. Não force. Você é o que é. Senão vai ficar igual aqueles que a gente vê por aí, querendo ser o quem humano. Cara de cearense, baiano, cara de, eu digo por etnias, por tribos. O japonês tem cara de quê? De brasileiro? Não, então a pessoa tem a cara e quer se tornar um americano. Afina nariz. O que não é no seu corpo, na sua vida, necessário, preciso ser mudado, não tem que ser mudado, porque você quer ser isso ou aquilo. Você pode ver que pessoas que querem mudar nariz, a não ser que o nariz seja também necessário ser mudado e necessita de uma cirurgia. A pessoa que quer mudar nariz, tem o nariz perfeito. A pessoa as mulheres querem colocar seios, já tem os seios bom, está tudo certo. Querem colocar tudo. Você pode perceber que essa pessoa, ela costumeiramente está procurando se comparar. Ela está vendo isso em outras pessoas. Hoje o ramo que mais ganha dinheiro é com estética. Com essas mudanças, Hoje o ramo que mais ganha dinheiro é com isso. Principalmente no Brasil. Porque um espírito de desumildade, de assumir quem eu sou e de querer ser quem eu não sou, é tão grande que faz com que as pessoas percam o caminho da verdadeira riqueza, de realmente ser honrado, de ter uma vida abençoada. Eu não tenho vida, eu não sou honrado. Por quê? Porque eu vivo sozinho, as pessoas não gostam de mim. Riqueza, eu finjo que tenho. Eu mostro alguma coisa, eu finjo. O que tem de gente que aluga carros para tirar fotos, você entendeu? O que tem de gente que vive com demasia, esse espírito que tem entrado, e a pessoa não se atenta, isso é um demônio. Isso é um demônio. Isso é um demônio. O que passa além é espiritual. O que é além é espiritual. Amém, Jesus? Em questões do nosso proceder, que é a nossa conduta, e isso é a nossa política. Política é a forma que nós temos de tratar as pessoas, não é? De agradar. Política é o que eu uso para trabalhar aqui na igreja, para lidar com os irmãos. Política é o que eu uso na minha casa, para agradar a minha esposa, as minhas filhas. Política é o que eu uso para lidar com os meus clientes no meu trabalho. Política é o que eu uso para lidar com as pessoas. Política não necessariamente precisa ser uma conotação governamental. Política pode ser uma conotação também do seu proceder. Não existe pessoas que você fala, essa pessoa é falsa. Essa pessoa é muito falsa. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que ser verdadeiro é desagradar as pessoas. As pessoas acham esse negócio, eu preciso falar na cara. Você me mostra na Bíblia onde a gente tem que desagradar o coração, machucar as pessoas com o verbo, com a palavra. Me mostre na palavra onde você tem que ser rude. Me mostre na palavra onde você tem que ser áspero. Me mostre na Bíblia onde você tem que falar na cara. Me mostre na Bíblia
onde você tem que ser ríspido, onde você tem que ter uma palavra que desperta furor, que levanta ira, que faz o outro chorar. Sabe o que é isso? O espírito da desumildade que atua na atualidade com muito mais veemência. Hoje cresceu muito mais a ação do racismo. Por quê? Porque as pessoas querem hoje falar para as pessoas somente para machucar. As pessoas não querem falar apenas, as pessoas querem marcar a vida da pessoa com o que ela fala. Porque o espírito da desumildade não está relacionado ao que você possui. A busca por isso mostra se você é ou se você não é. Mas sim a política que você usa, se está certa ou se está errada. Nós temos, eu vou usar alguns exemplos da nossa atualidade. Nós temos tivemos agora eleições. E aí nós vimos durante toda a candidatura do presidente atual, né, presidente Bolsonaro, uma fala mais ríspida, mais agressiva, que ao invés de trazer as pessoas para perto, isso governamental, ao invés de trazer as pessoas para perto, acabou afastando. Apesar dele não querer ser uma pessoa desumilde, a forma política com que ele trata, as pessoas vão entender de forma errada. Você vê do outro lado, não quero ir para lados políticos, pelo amor de Deus, tá? Mas você vê do outro lado, o que claramente é evidente, onde 15 juízes condenaram, provaram, prenderam e tal, todo mundo sabe, e aí soltaram por causa de tendências políticas e tal, trata o quê? Fala que vai resolver o mundo, com uma deflação gigantesca, com a pandemia que nós enfrentamos, com tudo, vai resolver o mundo, e todo mundo, olha lá, propostas e tal. Por quê? Porque sabe falar, sabe tratar, e nós sabemos que no fundo ele não é. Então, com todo respeito, tá? Não estou indo para esses lados, esse é o meu pensamento, o seu eu respeito, fique em paz, não brigo por isso, graças a Deus que ele ganhou, se ele tivesse perdido também, graças a Deus, do mesmo jeito, a Bíblia diz, em tudo dai glória, em tudo dai graça, acabou, já era, vamos embora, vamos orar, que ele faça uma boa e excelente presidência no Brasil, que dê tudo certo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, amém. Amém? Só que, fora a política lá, do mundo, política governamental, que precisa existir, imagina, se não, falar o que quer, a pessoa perde, olha aí. Existe a maneira certa de você lidar com as pessoas. A forma que você trata as pessoas mostra muito. No Brasil se instalou o espírito, por favor, não converse, vamos dar atenção. O espírito da desumildade se instalou, sabe por quê? Porque foi se dando lugar, foi se abrindo brechas, foi dando ausência, foi se buscando querer ser, no Brasil, querer ser hollywoodiano. Hoje, se você for, por exemplo, aqui no Estados Unidos, onde todo mundo vai, até o pastor André Valadão tem a igreja lá, como é que chama? Orlando. Hoje, se você for para Orlando, além de igrejas brasileiras que tem lá, que eu não entendo isso, vai para lá e prega português. Bom, sabe por que tem tanta igreja lá pregando em português e rebenta? Porque isso apega a gente assim, com esse espírito. A maioria, tá? A maioria só pega assim. Em Orlando tá assim de brasileiro. Ó, sim de brasileiro. Assim. Você vai lá, você não precisa falar inglês, viu? Se for Orlando, você pode falar português, porque só tem brasileiro lá. Só tem brasileiro lá, em Orlando. O espírito da desumildade se instalou a tal ponto na nação brasileira, que o acesso a esses padrões é o que mais o brasileiro está querendo ter. Eu atendo muita gente no meu trabalho, e eu vejo muita gente sem grana, irmão, sem grana, sem nada, sem condições. Sabe, cada arroto de conquistas econômicas, que, bicho, a pessoa acaba se abrindo, às vezes fala quanto ganha, que eu falo, misericórdia.
Você está fazendo isso na sua vida? Eu falo, não, mas se eu fosse eu pensava diferente e tal, mas não adianta, porque está lá, uma cegueira. Então, por mais que você queira usar a política correta sobre esses padrões de orientar, eles exigem com que você, os dominados pelo diabo, exigem com que você coma da mesma comida e beba da mesma bebida. A política errada, só ele se dá bem, tá? E ele desalegra, ele fica descontente quando a outra pessoa está se dando bem. Quando a pessoa tem os dons que ele não tem, escreve muito bem, o outro não escreve. Sabe, a pessoa, ela se compara. No que a Bíblia diz, desde o começo, para a gente não olhar para casa. Hoje as pessoas continuam, aliás, a igreja perdeu, está continuamente perdendo para esse espírito maligno que atua nessa atualidade e continua bisbilhotando o que tem na casa dos outros. A política certa aqui no Brasil é ser amigo de quem tem. E tem uma coisa que eu observo, é na atitude das pessoas. A pessoa abre os dentes quando a outra pessoa tem dinheiro. Mas quando chega a pessoa que não tem dinheiro, a pessoa... Eu não acho que isso é uma situação carnal que aflige você apontar o dedo para a cara da pessoa e falar, vê se aprende, vê se vira gente. Seria bom se fosse assim. Eu botava dentro do ringue e ensinava na pancada, não era? Só que como não é força e violência, a gente sabe que é um demônio, é um espírito do diabo, que atua na mente da pessoa, para que ela simplesmente se retraia para tudo aquilo que é humilde, e se abra para tudo aquilo que tem o brilho do ouro. O brilho do ouro. Tem gente que acha que isso aqui é ouro. Deixa achar. Não estou nem aí porque os outros pensam. Achei bonito e comprei. Presta atenção. A política correta a ser usada não é olhar para as pessoas, não é ver o que a pessoa tem, o que ela deixa de ter e superá-la. A política correta é essa daqui, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Abra aí, por favor. Filipenses, capítulo 2. Abra aí. Porque se você não viver nada disso daqui, eu duvido muito que o que antecede a vinda de Jesus não irá te conquistar, porque vai. A geração de hoje é uma geração muito louca, que faz desafios e desafios por causa de coisas. Por isso que o Pablo Marçal está com tanto seguidor, e a consciência dele é absurdamente maluca, mas aquela consciência, ele ainda vai ser o presidente do Brasil. Escuta o que eu estou falando. Se a nossa escatologia não fluir, acreditando que já está próximo, ele será o próximo presidente do Brasil, porque é isso que as pessoas querem: ricos, poderosos, pessoas que demarcam falas sobre desafios extremos para se ter, ou se conquistar, ou se conseguir. Filipenses, quem já achou, diga amém. Filipenses 2, 3. Vou ler nessa tradução. Nada façam
por ambição egoísta, ou por vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O que dá sentido ao verbo vaidade no versículo 3 é ser melhor do que outros. Existe uma vaidade natural. Eu me arrumei para vir. É como eu disse, eu vi a pulseira lá na lojinha. Eu falei, quanto é? Ela falou, é X. Eu falei, gostei, vou levar. Por quê? Gostei. Isso é uma vaidade. Agora ter uma pulseirinha, uma bijuteria para ser melhor do que os outros, aí é o tal problema. Quem está entendendo? Há uma política. Há uma política nesse padrão de humildade aqui, nesse específico, com respeito às outras pessoas. Aí diz, depois da vírgula, a parte B, mas humildemente consideres o outro superiores. Será que com demônio no corpo, eu com demônio no meu corpo, me achando melhor, como a pessoa que é dominada pelo espírito de pombagira, ela vai colocar na cabeça dela que ela tem que colocar uma roupa decente? Enquanto eu não me liberto do espírito do diabo, que tudo que eu faço é pensando nas pessoas, é nos status, é um demônio que atua. E tem muita gente que não tem a vida, não tem a riqueza, não tem nada, porque está com isso na cabeça. Está com isso na cabeça, porque fulano porque esquece fulano, e o que fulano tem, o que ele deixa de ser ou de ter. Eu quero saber quem você é. Na hora que você identifica quem você é, já era. Então, eu tendo o espírito no meu corpo, é impossível. É impossível conquistar uma honra, a bênção, a riqueza. E é impossível, com o espírito no corpo, da desumildade, olhar para a pessoa que está vestida às vezes menos do que você, com o cabelo menos do que o seu, com a casa menos do que a sua, com o carro menos do que o seu, com tudo menos, com salário menos, com tudo menos, você falar para a pessoa, você sim é feliz. Você sim. Então, se você não conseguir vencer esse demônio, ele vai te levar para o abismo. Ele te leva para o abismo. Há pessoas que, como eu disse lá no começo, ouvem essa pregação, como todas as minhas pregações, que o Espírito concede de falar, que fala, eu estou no caminho certo. Continua. Eu não estou aqui para provocar ninguém. Agora, quem não está, quem rouba, ou você deixa de roubar, ou a gente está vendo que você está roubando. Porque o que aconteceu com Judas? Roubava. Está escrito na Bíblia para todo mundo ver que ele roubava. E aí, enganava quem? Me fala. Enganava quem? Nem mesmo o homem, que dirá Deus, né? Nem mesmo o homem ele enganava, todo mundo sabia que ele roubava. Todo mundo sabia que ele roubava. Então presta atenção. Não tem como tapar o sol com uma peneira. Diga glória a Deus. A minha política eu só faço amizade com pessoas que queiram Jesus. Eu não vivo só dentro da igreja. Se um dia eu vivesse só aqui dentro da igreja, eu ia ter amizade com pessoas que só queiram Jesus. Porque tem gente dentro da igreja que não quer Jesus, quer encher o saco. É verdade. Tem gente dentro da igreja que só quer atrapalhar a vida dos outros. Não busca se libertar, só busca seu saco. Fica falando dos outros, fica falando fofoca, fica cutucando, fica isso, fica aquilo, fica falando mal do pastor. A política certa. Deixa eu aproveitar para falar sobre esse versículo 3 aqui. Lembrei, o Brasil, passamos pela Copa do Mundo. O Brasil teve aí o Neymar, todo mundo. O Neymar se posicionou politicamente, apesar de eu também não concordar em posicionamentos políticos
por ninguém que está em eminência, porque cada um sabe o que faz. Tudo bem, ele se posicionou, ok, respeito. Sabe o que aconteceu com os brasileiros que são contra? Ficaram contra ele. Tomara que quebre a perna, olha só. Tomara que morra. Tomara que isso, tomara que fique sem jogar a Copa. Dentro do time, alguns ali tem um espírito mais unido, tal. Só que o que acontece? A gente vê aí a Argentina, que hoje foi campeã da Copa do Mundo. Os argentinos lá, eu digo em questões de futebol, tem alguns conhecidos que foram para a Argentina e falam muito bem do patriotismo deles, principalmente em questão do futebol. Essa semana mesmo estive conversando tem um cliente que mora na Argentina, trabalha na Brastemp e mora na Argentina, a família mora aqui, a parte da família mora aqui e ele vem para cá. E ele estava falando, olha Rodrigo, é o seguinte, o pessoal lá é muito unido. Eu falei, pois, a política lá parece que não é muito a favor deles. Falou, pois é, apesar da política não ser a favor do povo, o povo é unido. O povo se defende. Por exemplo, tem um argentino ali, vou defendê-lo. Patriotismo, vestir a camisa. Que coisa bonita. Achei interessante, achei humilde isso com a própria nação. O técnico hoje terminou, estava almoçando na hora, terminou o técnico de futebol da Argentina, com o filho no colo, chorando, falando, dando entrevista. No Brasil, o espírito do diabo é tão grande que os caras perderam, ao invés de ir lá e levantar, não estou falando contra a pessoa, mas o espírito que age ali. O espírito que a gente vê em todos os ambientes, lugares, no Brasil, até no futebol. Que é um jogo, ganhou, perdeu, na verdade, sorte, pura sorte. E o técnico do Brasil sabe que é sorte, sabe que é um jogo, que um tem que ganhar, o outro perder e acabou, não tem Deus aí. Deus não se intromete no estádio, segundo o que diz Timóteo, Filipe, o que Paulo disse, os que correm no estádio, correm apenas para alcançar um prêmio, e quem correr melhor, vence, quem correr mais rápido, ganha, é assim que funciona. Já nós, a igreja, ele quer falar a igreja, corremos como se fosse no estádio, para alcançar também um prêmio, só que o prêmio não é corruptível, é incorruptível, nós lutamos para fazer a vontade de Deus, então nós estamos correndo, vamos. Eu estou pregando aqui, tem gente que não está nem aí, é mais ou menos isso. Eu estou pregando aqui, tem gente que não tem o espírito de abraçar, vai pastor, dá mais, pastor. Tem gente que está torcendo contra. Existem pessoas que torcem contra, a gente sente, irmão. Eu não quero ouvir, eu quero ir embora, passa para outra parte, isso eu não quero ouvir. Já lá na Argentina, apesar de termos lá também quase que o mesmo início da descoberta da Argentina ser muito parecido, né? A gente foi descoberto aí pelos portugueses, segundo o que falam, eu acho que isso foi usurpado, e isso também tem muito a ver, como começou é o fim. Se não há libertação e verdade, porque conhecereis a verdade liberta. Então o Brasil, ele tem uma marcação lá no começo por uma eu que descobri, não, fui eu sou melhor, o Brasil ele já tem esse começo, que falam que foi Dom Pedro, mas muitos falam que foi Vicente lá, sei lá, pelo Ceará, outros que falam que foi pela Bahia, tem que estar dividido, desde o começo da descoberta. A Argentina não, a Argentina, os espanhóis chegaram lá, era a mesma coisa, tinha os nativos, que são os índios, aí tem os nomes dos índios lá, eu não vou saber aqui, mas tinha os nativos, eles vieram, não escravizaram, teve escravidão, teve uma libertação da Argentina, sim. Então, obviamente, também teve uma escravidão na Argentina, só que foi uma coisa assim, chegamos, conquistamos, vamos embora. Não teve sou melhor, não teve essa disputa, esse espírito do diabo, já essa briga. No Brasil tem muito isso. O que acontece? Lá na Argentina, com esse espírito que eles têm, não digo que eles tenham Jesus,
Se tem ou não tem, Deus é que sabe. Não estou colocando em xeque a vida espiritual de ninguém, mas estou sim comparando a nação de lá com a nação de cá, em comparação ao episódio da seleção do futebol. Preste atenção, eles, ainda que um jogador, isso é fato, isso os brasileiros vão para lá, eu tenho clientes que são de lá e falam a mesma coisa, eles falam, se um jogador erra o gol, perde, eles abraçam, eles torcem. Eu imagino então como que deve ser a igreja, a não ser que o diabo consiga colocar o mesmo espírito, mas essa semana eu vou buscar saber se eles têm esse mesmo espírito também na igreja, de torcer pelo pastor, de quem está na frente, de querer que ele vá, que a pessoa que está à frente prossiga, não como no Brasil e nas igrejas, que eu não prego para o mundo. Eles querem que o pastor se lasque, eles querem um escândalo. Sabe o que acontece quando o pastor cai num pecado? Porque pecado bate na tua porta e na minha. A pessoa peca, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Falei, sabia, eu tinha certeza. Brasileiro é terrível, o espírito que atua no brasileiro é terrível. Tem que se libertar disso. Cadê o patriotismo? Cadê o apoio? Veste a camisa ou não veste? Vai ou não vai? Vai andar junto ou vai ficar só observando? Que nem, por exemplo, em muitas situações na igreja eu estou à frente da liderança. Vai me apoiar ou não vai? Porque se não for apoiar, sai fora. Eu digo em nome de Jesus. Se não for para me apoiar, sai fora. Não quer se libertar do espírito? Pastor, olha, eu tenho andado contrário, vou me libertar, vou te apoiar em nome de Jesus. A mesma coisa, pastor José Carlos, tem os seus erros, seus defeitos, todo mundo tem os seus erros, tem os seus defeitos, tem que chegar e falar, eu vou apoiar, eu faço parte de que igreja, poxa, estou feliz ou não estou? Eu sou feliz, não, tem gente que não sabe o que é, ela está em busca da felicidade, então por isso tem que mostrar para todo mundo as coisas. Olha lá, irmão, fácil de ver, e descomplicado completamente de entender que nós precisamos ter um espírito completamente agressivo, o Espírito Santo, o Espírito nosso, o Espírito agressivo contra a desumildade, abraçar mesmo. Eu estou lá nem aí, se eu tenho condições, se eu não tenho, eu quero ser feliz. Conheci uns anos atrás, um senhor, chama Jackson, tinha 2 filhos, ele tinha, na cidade ele estava com 8 casas de alto padrão, ele tinha construído um prédio, ele andava com um Peugeot 203, e lá no meu estabelecimento, a gente conversando, ele acabou falando tal, algumas coisas, e o dito cujos que não tem, porque tem gente que não tem papa na língua, pergunta na hora, né? Não tem simancol, tem gente que não se manca nunca, nasceu daquele jeito, é o que diz Eclesiastes, pau que nasce torto, morre torto, que é madeira do jeito que nasce, morre, está em Eclesiastes, daí isso é verdade, a pessoa não tem discernimento, é a coisa. Ele falou, e você anda com um carro desse jeito, falou, eu misericórdia, ele falou, meu amigo, o que eu tenho na conta, o que eu tenho, para mim, é meramente daqui, ó. Eu vou, faço, compro, recebo, isso, aquilo. Não estou nem aí para que os outros pensem se eu tenho, se eu não tenho. Eu sei que eu tenho. Volto a dizer, ele sabe quem ele é, não precisa provar nada para ninguém. Para de financiamentos, a não ser que seja necessário. Pare de amarrar a tua vida e jogar a culpa para Deus. Eu amarrei minha vida inteira pensando nos status. Status, daí eu falava com meu pai esses dias, que eu assisti o Denis, o Pimentinha. Não, o Pimentinha, de 1990. A mulher, ela teve um filho. Eles adotaram o Pimentinha para o terror da vida deles, né? Porque ela não podia gerar filhos. E o pai do Pimentinha adotivo, que depois adotou, ele tinha um coração muito bom, segundo o que mostra no filme. É apenas encenação. Ele tinha um coração muito bom. Adotou
o Pimentinha. Sabe como que ele conseguiu colocar no coração perverso daquela mulher? Ele olhou para fora. A mulher olhou para fora e falou assim: olha, nós não vamos nas festinhas. Desse jeito. Ela falou: assista depois para você. Nós não vamos nas festinhas que fazem toda a vizinhança, a gente sempre fica de fora. Olha lá os seus filhos, olha as suas roupas, olha como ela se veste, olha seus carros, e a gente está de fora. Aí sabe o que ele pensou? Ele falou: então vamos adotar um filho que a gente vai nas festinhas. E ele citou essas palavras, foi aí onde deu o start. Assista depois, é engraçado pra caramba. Tem no Netflix, O Pimentinha, de 1990. Ele citou: faremos parte dos status da sociedade. Foi aí onde eu dei um start, eu falei: opa, tipo, eu pensei, eu liguei uma coisa na outra, eu falei: olha só, precisamos tomar muito cuidado com tudo e observar lá na frente. Você não vai deixar de ser feliz, de regrar as suas festas, de colocar, de confraternizar como nós fazemos. Mas você vai analisar, porque tem gente que vem de carro para fazer festa e anda a pé. Não precisa. Isso mostra muita coisa. Assim como tem gente que vende tudo para ir na festa do peão. Entendeu? Vende sofá de casa, vende televisão para ir na festa do peão, para comprar uns camarotes para ir na festa do peão. Não precisa. Só para tirar uma foto lá dentro, para mostrar para os amigos de status que vai. Não precisa disso. Você não precisa viver em função de status, porque isso é como droga e faz você ser consumido e consumir as suas coisas que Deus te deu. Eu falo para minha mulher sempre, adoro quando a gente vai comer de domingo, que você coloca na mesa o potinho de margarina com vinagrete, alguma coisa. Adoro quando ela faz isso, porque toda vez que chega lá eu falo: ai, que beleza. Eu penso, sabe, eu falo, da onde eu saí? Isso é de mim? Eu posso querer ter o melhor em cima da minha mesa? Posso, e não ser pecado? Pode, está lá na minha mesa, o melhor, um pote de ouro, irmão, um pote de ouro na minha mesa. Porém, se eu não me esquecer de onde eu vim, se eu não me esquecer de quem eu sou, está tudo certo. Amém, Jesus? Vamos para o último versículo, eu vou acabar aqui para a gente dar continuidade. Tem gente que acha que é feio. É muito feio, né? Tem gente que acha que é feio estar no status. Tem que estar. Eu falo que feio é outra coisa. Tem gente que acha feio estar com pessoas mais simples publicamente. Tem pessoas que não se ajuntam com pessoas mais simples publicamente. Tem irmãos crentes em Jesus, né? Que deixaram o espírito do diabo consumir. Isso é triste. E agora acham feio de expor publicamente aquilo que é simples. E eu escrevi aqui, para não esquecer com as minhas palavras, que feio é respeitar só quem está por cima. Feio é respeitar o pastor e desrespeitar o irmão mais humilde da igreja. Feio é você abrir os dentes para o pastor que está aqui em cima, e a pessoa mais simples da igreja
Você dá um tchau assim. Faz um. Ô pastor. Né, o pastor Zé Carlos, o pastor Rodrigo. O pessoal está aqui. Chega na pessoa mais simples. Feio é você não respeitar os mais simples publicamente. Isso é feio. Eu observo essas coisas. Porque essas pessoas não fazem parte da minha vida. Elas podem estar, mas não fazem parte. Romanos capítulo 12. Eu encerro aí. Fala para o pessoal se preparar. Eu vou fazer uma oração aqui. Romanos capítulo 12, por favor. Abre lá. Por isso, pela graça que me foi dada, se a sua tradução estiver diferente, se você quiser ouvir a minha, pode ser também. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Versículo 16: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Eu vou ler de novo. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Eu sou um contigo, sou um com o outro. Não é política. Não é porque o cara é ruim que eu vou tratar ele ruim. Não é política. Eu te trato bem, eu trato outro bem, eu trato todo mundo bem. Se isso é política, então essa é a política certa. A política errada é você tratar uns bem, outros mal, uns bem, pagar o mal com o mal. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se. Sim, eu me associo, sou a pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Em outras palavras, mais clara e mais evidente, não se ache melhor, ou que o seu é melhor, e não faça para ser o melhor, porque o inferno, esse demônio está conseguindo lotar. Jesus nunca quis ser o melhor que ninguém. Jesus nunca quis estar acima de ninguém. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Isaías 53 diz que o Senhor não tinha beleza, formosura, mas como uma raiz de uma terra seca era o Senhor, sem nada aparente a oferecer, de forma que as pessoas até mesmo escondiam a sua face, o rosto de ti, quando o Senhor passava. Pelo contrário, desprezavam. Me admiro eu, se o Senhor viesse hoje no Brasil,
na nossa nação, na minha nação, aonde vejo usurpado por o espírito do diabo a humildade, a falta de decência de fato e respeito com aquilo que é somente aparente, porque se age assim, não é de nenhuma forma uma ação de Deus, e sim do maligno. E eu não prego para que seja satisfeita a carne, sim, seja ela toda arrepiada, a carne seja de toda sungada, nada zero, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu irmão, esse é o momento. Fecha os seus olhos. Esse é o momento, em nome de Jesus. Entrega a tua vida para o Senhor. Entregue tua vida. Fala: meu Deus, a partir de hoje eu serei humilde. A partir de agora eu vou levar minha vida diferente, meu Pai. Sim, vou levar. Se eu já sou humilde, serei ainda mais. Se eu já observo a respeitar os mais simples, vou observar mais. Me dê oportunidade, Deus. Me dê oportunidade, meu Pai. Me dê oportunidade para viver tua palavra, porque eu quero dar fruto para o Senhor. Eu quero dar fruto para o Evangelho. Eu quero dar fruto do Evangelho. Eu quero ser uma árvore frutífera. Eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero obedecer a Escritura. Se o Senhor está falando aqui, meu Pai, eu acredito. Se o Senhor está falando aqui na igreja hoje, eu acredito. Eu acredito. Eu não sou desconfiado do Senhor, não sou desconfiado da palavra. Está escrito, meu Pai. E o que está escrito é lei. Eu não estou aqui para ouvir o que eu quero. Eu não estou aqui para ouvir que Deus está me enriquecendo. Eu não estou aqui para ouvir essas coisas, porque tudo isso eu já sei. Eu não preciso de ficar lembrando daquilo que eu já sei. Eu vim para a igreja para aprender aquilo que eu não sei. Vim para a igreja para ouvir aquilo que está me destruindo, aquilo que está consumindo com a igreja no Brasil, aquilo que está destruindo a vida de muitas pessoas. A vida de muitas pessoas não tem sido alegre, feliz como tem que ser na presença do Espírito Santo, porque tem tido um pensamento assim: eu preciso de mais, eu preciso de mais. Em nome de Jesus, escuta, você não precisa de mais nada. Tudo Jesus já fez por você, e no tempo certo tudo vai se cumprir. O que precisa acontecer é você viver a palavra com muita humildade, em nome de Jesus Cristo, com humildade no teu coração, com humildade do alto da tua cabeça até a planta dos seus pés. Fala para Jesus agora: eu vou fazer uma cama na minha casa, e o nome, meu Pai, que eu vou colocar a pessoa lá vai ser a humildade. A humildade vai morar na minha casa. Eu vou colocar ela todo dia para dormir. Eu vou alimentar, meu Pai, ela no café da manhã, no almoço e na janta. Eu vou me preocupar com a humildade, meu Pai, em nome de Jesus. Pois se é isso que faz um homem ser honrado, então eu vou descer aonde eu tenho que descer. Eu vou descer aonde eu tenho que descer. Eu vou me dobrar onde eu tenho que me dobrar, em nome de Jesus. Ele já tem provido para você ouro, prata, bronze, já tem provido vitória. Tudo isso já está pronto, mas não é essa a tua busca. A tua busca é pelo cumprimento da imagem, da semelhança de Jesus. Eu quero ser a imagem, a semelhança de Jesus. O dia que eu me converti, meu Pai, o dia que eu entreguei minha vida ao Senhor diante do altar, naquele dia eu falei para o Senhor que eu ia ser humilde. Naquele dia eu falei que eu não queria mais ter uma velha vida. E agora, com tantos anos depois, ou com o passar dos anos, talvez você tenha se tornado uma pessoa amarga, uma pessoa do coração fechado, uma pessoa que tem se transformado não em algo bom, mas em algo que está sendo nocivo para a sua própria vida, algo que tem sido nocivo para as pessoas que estão em sua volta, algo que tem sido nocivo, ruim. Então destrua de uma vez por todas esse espírito e se liberte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, como ministro do Evangelho, como autoridade no reino do Senhor, o Senhor tem me levantado para destruir fortalezas. O Senhor tem me levantado para destruir prisões, para abrir cativos. O Senhor tem me levantado, tem me ungido para isso. Aqueles que abrem o coração nessa noite para ser liberto desse espírito, do espírito maligno que tem atuado na atualidade, em nome de Jesus Cristo eu ordeno agora: saia espírito maligno. Espírito tem feito essa pessoa a perder a direção de Deus, da palavra de Deus, da imagem, da semelhança de Jesus. Eu conto até 3, eu digo 1.
Você precisa agora sair dessa vida, porque eu persigo a você, conjuro você em nome de Jesus Cristo. 2, essa pessoa está no lugar certo, e é aqui que ela se liberta pela palavra de Deus. 3, em nome de Jesus, sim, e não volte nunca mais.